Agora nós vamos abrir o nosso livro na página 57. E a tia Gabi vai relembrar um pouquinho sobre os animais que a gente já viu, com as figuras que estão aí no seu livro. Então você pode abrir o seu livro para acompanhar junto comigo. Como a tia Gabi já explicou, a tia Gabi vai passar bem rapidinho, só para a gente poder observar o que está no nosso livro e as imagens que estão no nosso livro também. Na página 57, a gente pode observar a imagem que a tia Gabi tinha colocado lá no início do nosso vídeo, onde a gente pode observar o ser humano, a zebra, a águia e o peixe, que a gente viu que são animais vertebrados. O que eles têm em comum é que eles têm vértebras, eles têm coluna vertebral, eles têm ossos. A gente viu que os animais, eles são organizados em grupos de acordo com as características que os animais têm na forma de ser e de viver. E a gente viu que a gente ia aprender hoje as classificações entre animais vertebrados e invertebrados. A gente começou pelos animais vertebrados e a gente viu que dentro desse grupo de classificação dos animais vertebrados, a gente tinha 5 grupos diferentes. A gente viu que esses grupos são os grupos dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses 5 grupos são grupos dos animais vertebrados. Nós vimos os peixes, e aí a gente viu que eles têm o corpo coberto por escamas, que eles têm nadadeiras, que a maioria deles respira dentro da água por brânquias ou gueuras. Vimos que eles vivem na água e que a maioria deles nasce de ovos. Vimos também o grupo dos anfíbios. Nós vimos que o grupo dos anfíbios podem viver tanto na terra quanto na água. E a gente viu alguns exemplos deles, como por exemplo, sapo, perereca, salamandras, as rãs. A gente viu que os anfíbios, eles nascem de ovos que se desenvolvem na água ou em local úmido. Conhecemos também o outro grupo, que é o grupo dos répteis. A gente pode observar aí no livro a imagem de um jabuti, de um jacaré e de uma cobra. A gente viu algumas características dos répteis, que são: eles têm o corpo coberto por uma carapaça, por placas ou por escamas. A maioria deles nascem por ovos. Eles respiram por pulmões, podem viver tanto na terra quanto na água. O outro grupo que a gente viu foi o grupo das aves. A gente pode observar aí no nosso livro a imagem de uma galinha. E aí a gente tem algumas características da galinha, que ela tem 2 asas, que ela tem bico, que ela tem 2 patas, que possui o corpo coberto de penas. A gente também vê que as aves nascem de ovos e vivem nos ninhos ou casas quando filhotes. E a gente pode observar no nosso livro os pintinhos dentro do ninho e vários ovos também dentro do ninho que ainda estão esperando para nascer algum pintinho. A gente também descobriu que nem todas as aves voam, que tem também um tipo de ave, que é o avestruz, que vive na terra. Nós também conhecemos o 5º e último grupo dos animais vertebrados, que são os mamíferos. Aí no seu livro você pode observar a imagem de uma orca, a imagem do ser humano, do cavalo, do golfinho, do peixe-boi, do elefante, que são exemplos de animais vertebrados que são do grupo dos mamíferos. A gente viu que eles são considerados chamados mamíferos, pois mamam, se alimentam do leite da mãe. E a gente viu algumas características do grupo dos animais mamíferos. A gente viu que algumas dessas características que a maioria possui, ou seja, não são todos os que possuem essas características, mas a gente viu que a maioria tem essas características, que são elas: vivem na terra, desenvolvem-se na barriga da mãe, mamam quando pequenos, respiram por pulmões, apresentam pelos no corpo. Mas como a gente viu que é a maioria e não todos, a gente viu que animais como a baleia, como o peixe-boi, como o golfinho, são exemplos de animais que vivem na água, ou seja, não vivem na terra. Esses animais são chamados animais mamíferos.
E aí nós encerramos o grupo dos animais que são classificados em animais vertebrados. E aí a gente chega na página 61, que é a página em que a gente vai observar um pouquinho sobre os animais invertebrados. A gente pode ver que nessa página do livro, bem lá em cima, a gente tem a formiga, o polvo, o gafanhoto, a minhoca, que são animais que não possuem ossos, nem coluna vertebral, e por isso eles são chamados de animais invertebrados. Os invertebrados podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, no solo, no subsolo, nas profundezas dos mares e nos rios, ou seja, na água, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos. A gente pode observar também a imagem de uma barata. E aí do lado está dizendo assim: os insetos são um grupo de animais mais diversificados que existem na Terra. Dentre eles, muitos são dotados de asas e podem voar. Como, por exemplo, são do grupo dos insetos as baratas, os gafanhotos, as abelhas, os besouros, as moscas, as formigas e entre muitos outros. Embaixo a gente pode observar dois animais que são animais marinhos e que também fazem parte do grupo dos animais invertebrados, que não possuem ossos. Você conhece esses animais? Esses animais são o camarão e o caranguejo. São usados na alimentação humana e são invertebrados. Além do camarão e do caranguejo, a gente também tem a lagosta, o polvo, a ostra. São exemplos de animais marinhos que são invertebrados, do grupo dos invertebrados. Logo embaixo, lá no finalzinho da página 61, a gente tem a imagem de várias abelhas. E aí o livro traz uma curiosidade pra gente. A abelha fornece para nossa alimentação O que a abelha traz para a gente? Ela nos dá o mel, que é utilizado na fabricação de remédios e também de muitos outros produtos. Agora nós vamos fazer as atividades da página 62 e 63. Na página 62 começam nossas atividades no número 1. Escreva o nome dos animais de acordo com a numeração. Depois, classifique-os quanto ao grupo pertencente. Então, vamos observar esses animais? A gente tem 6 figuras de animais e cada animal tem um número correspondente. Vamos observar cada um deles? No número 1, nós temos o gato. E no número 2, nós temos o jacaré. E no número 3, quem nós temos aí? Temos o peixe. E no número 4, qual é o animal que temos aí? O pato. E no número 5, nós temos a abelha. E no 6, nós temos o sapo. Então, a gente vai colocar no número 1, o gato. A gente tem que escrever o nome dele. Gato. No número 2, jacaré. Então, no número 2, você vai escrever jacaré. Número 3 é o peixe. Então, você vai escrever o nome do peixe. E assim você vai fazer com os outros. Com o pato, com a abelha e com o sapo. Isso na primeira fileira, pois na segunda fileira você vai classificar esses animais. Ou seja, você vai dizer a que grupo esses animais pertencem. Bem, o gato, ele pertence ao grupo dos invertebrados, mas dentro do grupo dos invertebrados, ele pertence a um grupo que é chamado do grupo mamífero, que é um dos exemplos dos animais que mamam da mamãe. Lembra disso? O número 2, temos um jacaré. De qual grupo o jacaré faz parte? Ele faz parte do grupo dos répteis. Muito bem. É um animal vertebrado que faz parte do grupo dos répteis. Número 3, nós temos o peixe. Esse é o mais fácil. O peixe faz parte do grupo dos peixes. Muito simples. Está dentro dos animais vertebrados e faz parte do grupo dos
peixes. O pato, ele é considerado uma E a abelha é considerado um E é considerado vertebrado ou invertebrado? Os insetos são vertebrados ou invertebrados? Acertou quem disse invertebrados, não possuem vértebras. Número 6, o sapo. O sapo é do grupo dos do grupo dos anfíbios. Na página 63, na atividade do número 2, você vai circular o nome do animal intruso. Então, você tem aí 4 retângulos com vários nomes dentro. Você vai ler esses nomes e você vai circular o nome do animal que está no lugar errado, porque aí você tem em cima. Esses animais aqui são vertebrados. Então, você tem vaca, sapo, pato e siri. Tem um animal aí que não é vertebrado. A vaca é vertebrada? O pato é vertebrado? O sapo é vertebrado? E o siri é um animal vertebrado? Então, é o siri que você vai circular. Do lado, a gente tem os animais invertebrados. Minhoca, cão, polvo, borboleta e formiga. Qual é o animal que está aí no lugar errado? Pois está dentro do quadradinho dos invertebrados, mas não é um animal invertebrado, é um animal vertebrado. Qual desses? É o cão. O cachorro, ele tem sim vértebras, então ele está no lugar errado. Agora você vai ver os dois de baixo. Primeiro vai começar com invertebrado e tem barata, cobra, pulga, piolho e camarão. Tem um animal aí que não é invertebrado, não, que tem coluna, sim. E do lado a gente tem os animais vertebrados. As opções são onça, coelho, macaco, escorpião, elefante. Tem um desses animais aí que não é vertebrado, que está no quadradinho do vertebrado, mas não é vertebrado. Qual deles você vai circular? Na atividade do número 3, loteria dos animais. Marque um X de acordo com o grupo a que pertence cada animal. Então, você tem uma tabelinha com 3 partes. A primeira parte, você tem o nome dos animais. Você tem aí a mosca, o gato, o pato, a minhoca, o peixe, a barata, o boi, a galinha e o porco. Do lado, você tem a opção vertebrado e do lado você tem a opção invertebrado. Então, você precisa ver o nome do animal e marcar se ele é vertebrado ou invertebrado. Você vai ver primeiro é a mosca. Então, se a mosca for vertebrada, você vai marcar o X no do meio. Se for invertebrado, você vai marcar o X no último. Embaixo você tem o gato. Se o gato for um animal vertebrado, você vai fazer um X no meio. Se for invertebrado, você vai fazer um X no último. E assim você vai fazer com todos os outros. Um pato com a minhoca, com o peixe, com a barata, com o boi, com a galinha e com o porco. Você vai ver o nome do animal e vai marcar um X para dizer se é vertebrado ou invertebrado, certo? Bem, turminha, essa foi a nossa atividade de hoje. Estudamos ciências, teremos ditado hoje e amanhã. Então, estudem pra gente fazer o nosso ditadinho. A gente se encontra daqui a pouco. Alguns alunos eu vou encontrar daqui a pouco, outros eu vou encontrar amanhã, pra gente poder se ver e também fazer o nosso ditado, certo? Boa aula, faça todas as suas atividades com muita atenção, com muito capricho. Se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Um beijo e até amanhã. Tchau!